Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da Pedra de Dashka. A versão aqui fica por conta do site Sirac.org e essa pedra também é conhecida como o mapa da criação do mundo. Então é dito que os livros consagrados procedentes de tradições antigas, como o Torá ou Popol Vuh, contam a criação do mundo e explicam como o nosso planeta teria sido formado por um grupo de criadores. Uma descoberta de 99 viria a confirmar esse conceito, essa terraformação antiga. Trata-se da Pedra de Dashka, um estranho ladrilho que pesa menos de 1 tonelada, mede 1,48 por 1,6 por 16 e foi encontrada pelo Dr. Alexander Shuvirov e sua equipe de investigadores da Universidade do Estado da Basquíria, na cidade de Ufa, e tem aqui o local na Federação da Rússia. Enquanto estudavam a hipótese de uma antiga migração de chineses, descobriram nos arquivos notas que tratavam do século XVIII, que indicava perto da aldeia de Chandar, na região de Narimanovo, a existência de cerca de 200 ladrilhos de pedra gravados muito estranho. Outras notas diziam que uma expedição russa tinha estudado esses 200 ladrilhos e outras notas ainda indicavam que esses ladrilhos brancos também tinham sido vistos. Em 98, esse cientista e a equipe foi à procura, mas não teve sucesso, até que em dado momento um morador local apareceu e falou: olha, eu tenho um ladrilho estranho na minha casa, eu acho que você deveria ir lá ver. Eles não levaram isso muito a sério, mas foram lá mesmo assim e descobriram então esse ladrilho de pedra que você vê na imagem aqui do lado e perceberam que esse ladrilho era um mapa tridimensional da região ali dos Montes Urais. Como esse relevo não alterou tanto em cerca de 120 milhões de anos, os pesquisadores rapidamente identificaram os rios da região e concluíram que aquele é um mapa extremamente preciso em uma escala de 1 centímetro para 1,1 quilômetro. Aqui a gente tem as imagens da pedra e aqui nós temos também, além do que seriam os rios principais, que vocês estão vendo como essas 3 rachaduras, uma série de outros diques e represas construídos há milhões de anos e que não mais existem, na forma dessas rachaduras horizontais aqui na pedra. Aqui a gente tem uma série de outras imagens da pedra. Aqui a gente tem uma das várias correspondências que são feitas em relação à pedra e aos rios da região. E esse é o tema então do vídeo de hoje. Primeira coisa que a gente se pergunta é como exatamente a pedra foi descoberta, porque algumas versões dizem afinal que a pedra teria sido descoberta até 1928, outras versões se remontam ao século XVIII, outras versões são ainda mais antigas. As notícias de primeira mão sobre a pedra surgiram na internet em 2002, mais especificamente no jornal Pravda, conforme você está vendo aqui, e também na revista Itog, que é uma revista russa de ciência popular. Se o arquivo da internet colaborar, a gente também vai ver a página em questão. Uma delas está como o mapa do criador, você pode ver aqui, então é de 30 de abril de 2002, e a outra é um mapa tridimensional da Terra criado há 120 milhões de anos atrás, e o Alexander Shuvirov está dando uma coletiva de imprensa. Essa é de 30 de maio de 2002, infelizmente a notícia do Itog não está carregando, porém é essa notícia que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Então a gente se baseia nos artigos para concluir que, de fato, alguns cientistas da Universidade Estadual de Bashkir, que é basicamente o mesmo nome que eu li para vocês mais cedo, só que do original, estavam fazendo uma pesquisa a respeito de lajes de aparência pouco usual, que eram documentadas de fato em arquivos de expedições antigas da região de Chandar, e devido a outros achados passados de artefatos chineses, suspeitava-se que essas supostas lajes brancas poderiam ser chinesas. A expedição não teve sucesso no começo, mas um desses cientistas, o Alexander, foi contatado em 99 por um aldeão chamado Vladimir Krainov, que disse: olha, tem uma laje na minha casa de família que é bem parecida com esse tipo de laje que está procurando. E de fato, eles encontraram lá uma pedra com 148 centímetros de comprimento, 106 de largura e 16 de espessura, de uma aparência muito pouco usual, que é a pedra que eu já mostrei para vocês. Porém, a gente tem aqui uma página na rede social VK, que é uma rede social russa, que afirma que essa pedra teria sido encontrada em 1928. Esse é o nosso segundo tópico da apresentação. Por quê? Todas as notícias da época mostram que não, que ela de fato foi descoberta em 99, não em 28. Agora, é verdade que existem registros mais antigos a respeito de lajes brancas com, entre aspas aqui, citando ornamentos lineares ou ornamentos retos, bem parecido com o que a gente espera mesmo dessa laje. É impossível saber se as lajes referidas são ou não parecidas, porque nenhuma das fontes tem ilustrações de como essas lajes deveriam se parecer, mas pelo menos a descrição
confere. Agora a questão é que esses registros não são do século XVIII, esses registros são do século XX. Um deles está disponível nesse link aqui para você baixar e faz menção a 2 pedras de rocha calcária com ornamentos lineares. Aí essa fonte aqui cita 2 outras fontes, mesmo em russo eu acho que você consegue identificar que isso aqui é uma fonte bibliográfica, isso aqui é outra fonte bibliográfica. A primeira delas, que é de 1929, provavelmente daí surgiu a confusão de que a pedra teria sido descoberta em 28, menciona lajes de pedra com ornamentação linear, de propósito desconhecido. Outra fonte menciona 6 pedras com essa aparência, das quais algumas foram usadas em construções e 2 de pedra calcária branca. Assim, é fato que ao menos 2 fontes primárias mencionam achados semelhantes, indicando que eles são relativamente comuns na região. Não tem nenhuma evidência de que essa pedra em particular tenha sido encontrada nessa época, porque as fontes mencionam explicitamente o ano de 99 como o ano da descoberta, porém, que essas pedras, ou pelo menos pedras que se encaixam na descrição da pedra que a gente está lidando, eram conhecidas, isso é verdade. Tem uma fotografia da pedra no chão, ela está em branco e preto, mas isso não quer dizer muita coisa. Essa fotografia, até pela qualidade, provavelmente não é de 1928, mas sim de 1999, quando a pedra em questão foi descoberta. Então aqui a gente teria, é a mesma pedra, você pode ver pelas rachaduras, nós teríamos a pedra ainda no chão no momento da descoberta. Nota-se também que aquela afirmação de que nós teríamos 200 lajes do tipo é falsa. Nós não temos fontes que sustentam a existência de 200 pedras desse gênero. Se a gente considerar que nenhuma pedra é contada 2 vezes, a gente tem no máximo 10, considerando todas as fontes. A gente tem 6, depois a gente tem mais 2, depois a gente tem mais 2, 10. Sendo generoso, vamos colocar mais 2 aí de margem de erro, 12. Ok, não são 200 pedras. Não passa de 12, 10 pedras. Entretanto, aqui a gente tem um detalhe importante. Essas lajes parecem ser comuns na região, tendo sido inclusive utilizadas em construções. Ou isso significa que existem vários mapas perdidos, ou isso significa que essas rochas são uma formação natural. Vamos ver então o que condiz e o que não condiz quando a gente vê a pedra como um mapa, porque isso vai nos ajudar a decidir entre essas 2 opções que eu acabei de falar para vocês. Em primeiro lugar, se a gente vai interpretar cada rachadura como um curso d'água, então a rocha traz uma série de rios que não existem no mundo real. Então a região não é tão irrigada quanto a rocha mostra. Aqui a gente tem a imagem da rocha nessa página aqui, e aqui você vai ver que nós temos realmente muitas rachaduras no interior dela, além das 3 principais, e a região não tem tantos rios assim quanto mostra aqui na rocha. Agora, qual que é a desculpa que os caras utilizam? Não, isso aqui na verdade são represas de 120 milhões de anos atrás que não existem mais. Ok, você concluiu então que a rocha é extremamente precisa com a sua imaginação, porque você imaginou essas represas. Você colocou essas represas ali como uma desculpa para justificar por que a pedra é precisa. Isso é uma falácia lógica. Você está aí colocando uma desculpa que não é cabível, que surgiu da sua imaginação. Na verdade não é exatamente uma falácia lógica, tá mais uma falácia retórica, mas continua sendo uma falácia. E você está então pegando uma desculpa que não é cabível, que não tem nenhuma sustentação, e está colocando ali, está empurrando essa desculpa simplesmente para que a sua teoria continue valendo. Agora, vamos desprezar por um momento todas as rachaduras e vamos focar nos 3 rios principais. A gente sabe que os pesquisadores afirmam que a rocha seria um mapa perfeito da região, de acordo com essa fonte aqui. Englobaria 3 rios, o rio Belaia, o rio Ufa e o rio Sutoloka, conforme está descrito aqui. Aqui nós temos também os nomes em russo que eu deixei para vocês, caso você queira fazer a checagem. Esses 3 rios estão centrados justamente onde atualmente é a cidade de Ufa. A gente pode sobrepor um mapa da região com o contorno desses rios. Eu vou mostrar agora no Google Maps para você onde está cada um desses rios. Então aqui nós estamos centrados em Ufa. Aqui a gente tem a versão do satélite, mas pode passar para a versão do mapa mesmo. Então aqui nós temos o rio Belaia. O rio Belaia é um rio bem largo, conforme você pode notar. Aqui nós temos o próprio rio Ufa. Esse aqui é o rio Ufa. E cadê o rio Sutoloka? Tá vendo a TKU Ultra, que é um shopping? Vamos dar um pouquinho de zoom. Tá vendo o Sprouse Monument? Tá vendo esse fiozinho de água bem tímido aqui? Pois é, esse é o rio Sutoloka. Perceba que ele até não é contínuo, porque ele está subterrâneo. Então foram passadas tubulações de forma que o rio deságua aqui no Belaia, passando por baixo da cidade. Perceba que ele é um rio muito tímido, mas está aqui, rio
Sutoloka, ou Reka, de acordo com o nome em russo. Tá aqui, rio Sutoloka. O rio Sutoloka é tão tímido, tão pequeno, que ele nasce aqui mesmo dentro da cidade. Tá aqui. Aqui ele continua, conforme você pode notar, ele sobe mais um pouquinho, mas ele vai mais ainda e acabou. Ele nasce aqui na entrada desse parque. Se eu pegar o Street View e arrastar para cá, você vai ver que você nem consegue ver exatamente o Sutoloka. Tá aqui, provavelmente é um pequeno pântano ali com um fiozinho de água e pronto, o Sutoloka é isso. Agora a questão é, a região não é tão irrigada quanto o mapa faz alusão aqui, a região não é tão irrigada quanto essas rachaduras, mas a região tem outros rios, inclusive maiores. Isso é bastante suspeito. Por que esses rios maiores, afinal de contas, não estão no mapa do criador, mas esse rio Sutoloka, que é minúsculo, está? A gente tem, por exemplo, aqui o rio Dioma. Esse aqui é o rio Dioma. Perceba que ele é um rio bastante largo. Se eu arrastar aqui o Google Street View na ponte, você vai ver, esse aqui é o rio Belaia, ok? É um rio bastante largo, justo ele estar. Esse aqui é o rio Ufa, também é um rio bastante largo, então é justo que ele esteja. O que não é justo é a página não carregar, mas opa, conseguimos uma via aérea que é ainda mais bonita, mas está aqui, beleza, nós temos então os dois rios. Infelizmente a vista aérea apareceu tão rápido quanto ela sumiu, mas está aqui. Aqui nós temos o rio Dioma. E o rio Dioma também é um rio de calibre considerável, olha só. Mas o rio Dioma não aparece no mapa, curiosamente. Curiosamente, esse outro rio aqui também não aparece. Essa série de outros rios que são de largura considerável, e vale lembrar, de acordo com a escala de 1 centímetro para 1,1 km, todo o mapa abrangeria uma área de 156 km de cima para baixo, então é uma área bem grande, e esses rios não aparecem propriamente. O que aparecem são esses 3 rios principais, 2 rios que, ok, são de respeito, o rio Sutoloka, que é minúsculo, e uma série de outros diques, conforme está descrito aqui. Pelo menos nenhum cientista afirmou que esses demais rios aqui estariam presentes no dito mapa do criador. Ok, isso é bastante suspeito, mas de acordo com a versão dos cientistas, esse mapa seria praticamente uma sobreposição perfeita. Então, se você colocasse esses 3 rios em cima, é para condizer perfeitamente. Isso é fácil de checar. A gente só precisa centralizar aqui em Ufa, traçar o rio Belaia primeiro, depois a gente vai lá e traça o rio Ufa, depois a gente traça o rio Sutoloka, que é minúsculo, mas dá para você traçar. Vamos colocar os 3 com o mesma espessura e olha só, não encaixa. Como você pode notar aqui, os rios não encaixam. Ok, a gente tem o Ufa, tem o Sutoloka, tem o Belaia, mas o Belaia não se torna contínuo, ou até se torna se você considera isso aqui, mas aí o Sutoloka desaparece quando você faz isso. Se você considera o Sutoloka como algum desses adjacentes, então tudo isso aqui deveria ser rio, e portanto a coisa não fecha do mesmo jeito. Em outras palavras, não é preciso. Além de que o rio Ufa, nessa descrição aqui, ele está simplesmente reto. No mundo real, ele é bem curvo. Então não, a sobreposição não é perfeita de modo algum. A sobreposição é bastante precária. Então, dessa forma, a inclusão do rio Sutoloka parece aquela mesma falácia retórica, porque você está pegando um rio que é minúsculo e você está pondo ele na história apenas porque você precisa justificar a presença do que aparentemente são 3 rachaduras aqui, não porque você realmente chegou a uma conclusão lógica de que o rio Sutoloka funciona. Ah, mas será que se a gente sobrepor, a gente vai ter um resultado perfeito, conforme os artigos sugerem? Que isso é o mapa de relevo do mundo, que a sobreposição é perfeita em exceção de um deslocamento de 20 km, resultado da tectonia das placas. Então isso é relatado, mas de qualquer forma, se nós temos um deslocamento de 20 km e as proporções são mantidas, é para quando a gente ajustar a sobreposição, ela continuar valendo. Porém o resultado está errado, está aqui. Aqui nós temos o rio Belaia, aqui nós temos o que seria o Sutoloka, e aqui nós temos o que seria o rio Ufa. Perceba que na vida real o rio Ufa é muito mais sinuoso do que indicado aqui, assim como o mesmo vale para o rio Belaia e também o rio Sutoloka. Além disso, nós temos o fato de que o rio Belaia não é contínuo. O rio Belaia desaparece aqui e reaparece aqui embaixo. Olha só, o mesmo vale para o rio Ufa. O rio Ufa aparece aqui e, portanto, o rio Ufa desaparece aqui e não vai ligar aqui embaixo. E se a gente considerar que não, na verdade o rio Belaia passa por aqui, então o rio Sutoloka deixa de existir e deixa de aparecer. Ah, ok, vamos desprezar o rio Sutoloka, vamos considerar apenas o Ufa e o Belaia. Ainda assim, a gente só tem uma confluência de 2 rios que, na vida real, são muito mais sinuosos do que o que aparece no suposto mapa do criador. Essa outra proposta, que está neste link aqui, não é a que os cientistas fizeram, não é a proposta original, é uma proposta da internet.
mas ela trabalha então com o rio Belaia e com o rio Ursac. Para isso eu vou ter que voltar lá no Google Maps. Esse aqui é o rio Ursac, perceba que ele está indicando para a gente um trechinho, mas o rio Ursac, o rio Ursac é muito maior. Esse é um rio que deságua no rio Belaia eventualmente, então a gente vai seguindo ele aqui pelo mapa, é um trecho bem longo. A gente vai falar da quilometragem daqui a pouquinho quando eu chegar na escala, mas em dado momento ele deságua, ainda bem que eu tirei o zoom, aqui no rio Belaia. Então a resposta seria, na verdade o mapa está indicando o rio Ursac aqui e o rio Belaia aqui. Mesmo problema, a gente tem uma descontinuidade do Belaia. Se a gente considera que na verdade esse aqui é o Belaia, ok, mas o Belaia continua sendo mais sinuoso do que ele está indicado no mapa, assim como o mesmo vale para o Ursac. Além disso, o ângulo entre os dois rios não é o mesmo. Então isso aqui é uma proposta precária. Isso aqui simplesmente encaixa porque, ok, são dois rios que se encontram. A gente vai ver uma outra correspondência que também serve. Isso aqui não é um mapa perfeito, conforme é sugerido em todos os artigos que falam a respeito disso. E a escala? É dito que o mapa também conserva a escala, 1 centímetro para 1,1 km. Desconsiderando, claro, um deslocamento de 20 km, que é apenas um deslocamento no eixo X e no eixo Y, e não deforma o formato dos rios. Agora, na primeira interpretação, considerando que isso aqui na verdade é o Sotoloka teria que ter 14 km de comprimento. Na vida real, o Sotoloka tem apenas 5 km. Na segunda interpretação, perceba que o Ursac termina aqui. O Ursac teria que ter 71 km no mapa, de acordo com a escala. Aqui está a conta que eu fiz da escala. Eu considerei que 821 pixels ao todo correspondem a 142 centímetros, usando a escala que os cientistas dizem 156 quilômetros. E aqui então eu medi em pixels, converti para centímetros, de centímetros converti para quilômetros. Então o rio, como eu disse, o Ursac teria que ter 71 quilômetros, mas na vida real ele tem apenas 41. Então assim é fato. Então assim é falso que o mapa seja preciso. O mapa é muito impreciso, tanto em forma quanto em escala. A primeira interpretação serve para qualquer situação na qual você tem 3 rios, e a segunda para qualquer situação na qual você tem 2 rios. Isso desfavorece fortemente um dos únicos argumentos para uma origem artificial da pedra. Prova disso é uma terceira interpretação nesse site aqui. Essa terceira interpretação associa mais uma vez aqui, olha só, nós temos 2 rios e aqui embaixo nós temos 2 rios e pronto, está feita a interpretação. O único problema é que esse local está a 800 km de onde a pedra foi achada. Então certamente não é um mapa da região em que está na foto da direita, porque a pedra foi achada 800 km de lá. Isso dá tão certo que eu posso pegar, por exemplo, um local aqui no Brasil, a junção do rio Paranaíba com o Rio Grande, e aí nós temos o rio Paraná. Então esse aqui vale o Rio Grande, esse aqui vale o rio Paranaíba, esse aqui vale o rio Paraná. É claro que é uma interpretação precária, é claro que a escala não funciona, é claro que as formas dos rios também não batem, porém, o mesmo vale para as interpretações apresentadas aqui. Então se um mapa serve para todo lugar, na verdade esse mapa não está mapeando lugar nenhum. Acho que você vai concordar comigo nisso. Porque senão nós não precisaríamos de atlas, nós não precisaríamos de mapa. Se um mapa serve para todo lugar e esse mapa está correto, então pronto. Nós temos um mapa universal e tal coisa simplesmente não existe. É dito também que a pedra possui algumas inscrições, mas não existe nenhuma foto na internet mostrando tais inscrições. Se você procurar, você não vai encontrar absolutamente nada. O que provavelmente a pedra tem? Rachaduras. Essas inscrições são chinês, são japonês, são russo, são algum idioma conhecido? Não, são rachaduras. Você pode ficar a vida inteira tentando decifrar e você não vai conseguir. A mesma coisa que você tentar traduzir os riscos do seu azulejo no banheiro. Você não vai conseguir aquilo porque aquilo não é nenhum idioma. O mesmo vale para cá. Senão a gente precisaria realmente da fotografia das inscrições para poder avaliar se isso é uma inscrição ou uma rachadura. Mas, como a gente não tem, a explicação mais provável é simplesmente uma rachadura e não uma inscrição. Mas será que uma pedra desse tipo poderia se formar naturalmente? A resposta é que sim. É dito que a pedra teria 3 camadas, diopsídio, dolomita e calcita. Essa composição não é exatamente surpresa, esses materiais são frequentemente achados em conjunto. Aqui a gente tem uma dolomita e aqui a gente tem trechos de calcita e de diopsita. Então, isso é um argumento até para a origem natural da pedra do que para uma origem artificial da pedra. De fato, dolomita e outras pedras calcárias podem apresentar rachaduras, que são muitas vezes retilíneas, ou seja, em formato reto. Elas ocorrem por 3 mecanismos principais. No primeiro deles, a água reage com CO2, que está na atmosfera. Isso produz um ácido bem fraquinho, não vai te matar, não vai sequer fazer qualquer coisa em você,
mas por milhões de anos desse ácido caindo na pedra, ele é capaz de corroer a pedra e provocar rachaduras. No segundo caso, em locais em que a água congela, a água adentra as rachaduras, congela, se expande, a rachadura é levemente empurrada e com isso, ao longo de milhões de anos, ela vai se expandindo. Por fim, se a água corre por dentro da rachadura, a gente tem erosão propriamente dita. Existem vários exemplos documentados de pedra calcária apresentando rachaduras retilíneas, portanto, uma explicação natural é suficiente para justificar a aparência pouco usual da pedra de Dática. Aqui a gente tem várias fotos, todas elas são fenômenos naturais e todas elas são pedras calcárias, algumas inclusive são dolomitas, nos quais nós temos rachaduras retilíneas formadas pelos processos naturais que eu acabei de descrever para vocês. Então não tem nada de surpresa, nada de especial na pedra ter essa aparência aqui. É perfeitamente possível uma pedra ter essa aparência e ser de origem natural. Ainda mais se nós temos registros de várias pedras com essa aparência na região. Assim a gente pode concluir que até que novas evidências sejam apresentadas, a explicação mais provável para a pedra de Dática é que ela seja apenas um artefato natural. Isso é sustentado em dois pilares. Primeiro, a pedra não é um mapa perfeito da região, é um mapa muito precário, falha em apresentar rios tanto em aparência, forma, quanto em escala, e que se encaixa em qualquer situação no qual nós tenhamos 3 rios na primeira interpretação ou 2 rios na segunda interpretação. Em segundo lugar, pedras com aparências semelhantes são conhecidas por serem formadas por processos naturais de erosão. Existem em outros lugares do mundo, como também em outras partes da região, conforme as pesquisas do século XX documentam. Valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!